boa noite, você que está ligadinho aqui na BMC News, o programa Sou Bem Sucedido. Que alegria ter você aqui. É o nosso encontro de toda quarta-feira às 20 horas. E estou aqui com meu sócio, Vandic Silveira. Boa noite, Vandic. Anota aí. Anota aí. Um prazer estar aqui com você. É sempre um prazer dividir esse espaço com pessoas que fazem parte da nossa vida, esse grupo de pessoas que estão buscando serem bem-sucedidas. E a gente sempre fala, ser bem-sucedido não é só uma questão de dinheiro, de carreira, mas do equilíbrio entre as várias partes de nossa vida. Então, com essa ideia em mente, nós criamos esse projeto, que é um projeto de vida. Mais do que um programa, eu digo que é um estilo de vida e que nós queremos que se transforme num movimento. Exatamente. É isso aí? É exatamente isso. E se você quiser conhecer o projeto, quero ver como é que funciona, a BMC News dá para você. É só você pegar o seu celular, colocar nesse QR Code e você vai falar com a Keila e você vai poder degustar uma semana de mentoria comigo, Vandic Silveira, e mais 9 especialistas, ok? Vandic, hoje temos um convidado especial. Por favor, me dê a honra de apresentá-lo. Olha, nós temos um convidado que é mais que um convidado, é um amigo do peito, um cara que eu admiro pra caramba, e quando eu crescer, eu falo de verdade, eu gostaria de ser como esse cara, porque o cara é multifacetado, a vida dele é incrível, as escolhas que ele fez e como ele fez essas escolhas ilustram o caminho das corcovas do camelo, do sucesso e do aparente insucesso, e como ele narra isso, é uma das coisas mais interessantes, além de ser autor de 6 best-sellers. Eu tive a honra, o privilégio de escrever o prefácio de um, que me deu um orgulho imenso, mas a leitura é muito importante e tem tudo a ver com sucesso. Quem é ele? Vocês já ouviram falar de Renato Greenberg, que escreveu Estratégia do Olho de Tigre e vários outros livros de imensa responsabilidade, porque eles estiveram sempre entre os mais bem vendidos do Brasil. Renato, bem-vindo. Bem, o prazer é meu estar aqui, ouvindo essa descrição aqui. Eu começo a falar, pô, esse cara deve ser legal, né? Mas tá nas palavras do meu amigo Vandic. Você não conhece ele, eu te apresento. Pois é, gostar do cara. Falando assim, eu falei, caramba, quem é esse cara? Mas obrigado pelas gentis palavras, um privilégio estar aqui com vocês. Renato, de onde você veio, cara? Paulista? Eu peguei aqui o Uber, eu cheguei aqui. Eu sou nascido e criado em São Paulo, mas eu passei 10 anos da minha vida, quase 10 anos, na terra do Tio Sam, em Los Angeles. Então, também minha segunda casa é lá. Foram lá que vocês se conheceram ou não? Não, a gente se conheceu trabalhando numa empresa de consultoria na República Tcheca. Mas é o mundo dá volta. Na República Tcheca, o frio, meu caro. O Renato estava escondido lá dentro. Escondido lá dentro. Não, tem mais um brasileiro aí. Cadê o brasileiro? Tudo que ele não queria era sair lá de dentro, eu do lado de fora. Mas coincidentemente ele também morou lá, né, mas não nos encontramos. Moramos na mesma época lá. Devemos ter nos cruzado, assim. Que legal. E aí você nasceu de São Paulo, vem de uma família... Irmãos? Tenho... As perguntas faz tempo que eu não respondo esse tipo de pergunta. Sim, tenho mais um irmão mais velho. Meu pai era um imigrante da Lituânia, judeu-lituano. Veio para cá fugindo das atrocidades nazistas da Segunda Guerra Mundial. Teve um tio dele que sentiu que estava realmente ficando difícil ali, todos os países em torno da Alemanha nazista, e trouxe ele para o Brasil, e aí seguiu aqui, né, fazendo negócios, foi estudar nos Estados Unidos, voltou. Mas eu perdi meu pai muito cedo, eu perdi meu pai quando eu tinha 12 anos, né, então faz um bom tempo que eu não tenho mais. Minha mãe, graças a Deus, continua bem, continua aí dando a força para gente. Economista também? Não, isso é a coisa mais interessante da vida dele. Ele vai contar para vocês. Então... bom, aí tem talvez o que é diferente, né? Diferente? Você chama diferente? Porque começando de trás para frente, né? Então, executivo, empresário. Aí Você depois... trabalhou na Warner. Ele trabalhou na Warner, lá em Los Angeles. Los Angeles, né? Então, tive bastante envolvido no mundo de negócios, né? Quando eu voltei para o Brasil, tem consultoria, quando eu conheci o Vandic. Mas eu comecei mesmo como maestro e violonista clássico. Então, essa foi minha primeira formação.
Formação clássica, universitária. Ele é maestro. Senhoras e senhores, nós estamos falando com o maestro Renato Grimberg. Mas que não exerce, né? Ainda toca o meu violão, né? Mas o outro lado não exerce. Formado em regência. Isso, com clássica. Em regência, 6 anos. Podia ser médico, né? Podia ser Devia médico. ter ouvido minha mãe, né? Mas, pois é, e é uma carreira que requer muita dedicação, sacerdócio, não. Você toca guitarra, você sabe. E o que eu comecei a ver muito cedo é que existia uma incompatibilidade entre a quantidade de esforço e dedicação e o retorno financeiro. Ele é um economista. Ele é um economista. Exato. Só não contaram para ele. Ele nasceu economista. Eu descobri, comecei a fazer algumas teorias econômicas ali, vendo, olha. E eu comecei a também fazer um outro análise que era muito curioso. Na época, depende da idade que o pessoal que está vendo a gente, mas se eles tiverem mais de 30 anos, talvez vão lembrar do seguinte. E saiu nessa época uma matéria no Estadão. E eu, músico lá, aquela coisa, fui ver essa matéria e aquela matéria me abriu os olhos, na verdade. Naquele momento, estou falando de quase 30 anos atrás, 20 e poucos anos atrás, saiu a seguinte matéria. No momento, hoje, na atualidade, o maior fenômeno da música popular brasileira não toca nenhum instrumento, não compõe música, não faz letras, era a Carla Pérez, do El Chan. E o artigo era correto. O El Chan era o que mais vendia discos, CDs, né? E eu, como músico instrumental, sem ter os talentos que a Carla Pérez tinha em outras... Os atributos, claro. Em outros domínios, absolutamente importantes, mas que eu não tinha o privilégio de compartilhar, fiz um cálculo simples. Entrou a economia aí. Não dá para ganhar dinheiro com isso. Não, o pior de tudo é quando você é músico, você chega num lugar... Cantor ele. Eu canto também. Eu toco bateria também. É verdade, bateria também. E aí quando você é músico, você chega e pergunta, a gente estava com o Dunga aqui há 2 semanas atrás, então você pergunta assim, o que você faz? Eu sou músico. Não, a gente está perguntando do que você trabalha. É que nem professor. Quando eu era professor universitário, o pessoal perguntava se eu trabalhava também. Sim, eu trabalhava num fundo também. Mas o fundo, que era muito menos problemático para mim, não era o trabalho que o pessoal achava. Agora, dar aula no IBMEC era... Não, e tinham coisas clássicas na época, né? Que não era casado. Aliás, aí onde vai falar de sucesso, talvez o meu maior sucesso na vida, estou junto há quase 30 anos. Sim. Com a Daniela, o Andy conhece. Esse realmente, com 2 filhas, um grande patrimônio. Mas antes de casar, quando eu estava ainda namorando e conhecendo as meninas e tal, né? E falava, mas o que você faz, né? Sou músico, mas eu tinha uma complicação maior. Porque eu falava, mas eu faço música instrumental. Aí uma mocinha falou uma vez, instrumental, eu gosto disso. Caramba. Descobri a mulher da minha vida. Mulher da minha vida. E ela perguntou assim depois, quem que faz as letras? Aí tocou aquela sanfona. Aí eu vi que realmente... E nem no mundo, eu lembro que eu tocava violão nas rodinhas, né? E aquele tocando lá, o Paco de Lucia, John McLaughlin, uns negócios super complexos, Chick Corea. Chick Corea e tal. E a molecada, né, em volta. Aí chegava um cara e tocava 3 acordes lá, o cara virava um ídolo, né? Eu falei, não dá. Começava com o faroeste caboclo, né? Pronto. Acabou. Pegou todo mundo, acabou pra mim, eu fazendo. Mas isso aí é o mercado, né? Eu acho que eu aprendi a primeira lição de mercado muito simples. Não adianta você fazer algo e falar, não, isso é legal. O que importa é que o mercado... Preferências endógenas. É isso. O mercado é o mestre, né? Então, o que eu estava oferecendo para o mercado era um nicho tão pequeno e tão realmente, vamos dizer assim... restrito, né? É quase um gueto, né? E eu tinha 3 caras que eram meus ídolos. Tal. Eu comecei a conhecer eles. Falei, caramba, mesmo meu ídolo aqui no Brasil... Tinha os ídolos americanos, esses estavam bem. Tá? Mas são 3 caras, aqui nem um jogador de futebol, né? E aí, mas foi curioso, porque aí eu comecei a empreender e meu primeiro trabalho foi fazer música ao vivo para as empresas, eventos corporativos. E foi muito revelador, porque em um evento corporativo eu ganhei mais do que eu, provavelmente, no ano inteiro tocando, né? E aí deu um prazer de ganhar dinheiro. Vamos ser sinceros que claro. Dinheiro não é tudo, mas te dá prazer. E eu falei, eu acho que esse é o caminho mais interessante. Só que aí eu fui realmente... Aí eu conversava com os diretores de marketing, né?
acho que o que esse cara faz eu poderia fazer também, né? E aí foi uma jornada de uma transformação que me levou aos Estados Unidos, primeiro para estudar. Aí fiz meu MBA na USC, Marshall School of Business. Você fez o que lá? MBA, né? Então, na verdade, o que é bacana dos Estados Unidos, que você tendo uma graduação, não importa qual seja, a tua pós-graduação que define o teu caminho. Tanto que lá eles chamam a pós-graduação de graduate, ou seja, antes da pós é undergraduate, ou seja, undergraduate seria a faculdade aqui. Aí você faz a pós, aí você está graduado. E realmente, curiosamente, os Estados Unidos tem essa mente muito mais aberta para o mundo acadêmico. E ali, a partir dali, eu realmente embarquei numa carreira de executivo, né? E aí tive também alguma sorte, entrei num programa, que era o programa dos dos futuros líderes da Warner, eu e mais 3 pessoas, um cara de Harvard, uma mulher de consultoria. Eu falei, esse cara é raro, né? Não é possível que eu caí aqui. Mas deu certo e aí eu fui fazendo minha carreira por lá. Mas aí a música encerrou ali. A música encerrou, continuava como hobby, né? Aí sim, o que você faz como hobby? Virou a música e ali eu segui. Porque aí eu entrei na Warner na parte de cinema, né? É óbvio que tinha um pouco mais a ver, porque não é que eu fui para um banco, né? Se fosse um banco era muito distante. Então, mas era uma empresa e tal, mas tinha alguma afinidade que estava no mundo de entretenimento, no mundo artístico, né? Renato, conta pra gente aquele dia que você disse que você chegou em casa, depois de ter feito o MBA na USC, e você falou para Dani, com lágrimas nos olhos, que passou o dia colando. Você lembra aquele negócio? Sim, isso é para o pessoal aprender que, né, os altos e baixos que são importantes. Essa história ela é bem emblemática. Quando eu tive o privilégio de ir no saudoso Jô Soares, né, no programa dele, eu contei, e ele brincou muito com essa história. Mas é real, tá? No meu primeiro livro eu conto os detalhes. Na verdade, antes de entrar na Warner, eu estava lá buscando as coisas, né? Estudando, até me virando. E tem um conceito nos Estados Unidos muito mais forte que de fazer internships, estágios mais curtos, né? E eu, fazendo 1 milhão de entrevistas, consegui o meu estágio numa produtora musical, né? E aí tinha a ver, porque eu falei tanto que eu fazia de música. E difícil, tinha um bando de gente concorrendo. Sim, porque não é Los Angeles. Não é só americana, gente do mundo inteiro. Los né? Angeles. Aí é o grande sonho das pessoas. Showbiz. Tem até igreja lá de entretenimento. É um negócio incrível. Bom, fiz aquela entrevista, falei tanto e me chamaram. Falei, consegui a internship, consegui o estágio. Todo arrumadinho, cheguei lá no primeiro dia, né? Fiquei esperando 1 hora e tal. Aí a moça do RH me chamou lá para falar. E eu, com toda a vergonha, assim, né? Primeiro eu perguntei, how much? Porque eu não tinha falado nada, né? Eu nem perguntei, falei, tudo bem, o que vier veio. Ela falou, o quê? Eu falei, how much? Quanto que me pagam aqui? Quanto que me pagam? Falei, no, this is unpaid internship. Um estágio não pago. Nos Estados Unidos, o estágio é não pago. É eu muito trabalhei comum. 3 meses num banco, tendo um PhD. Exato. Na flauta. Na flauta. Quando ela falou aquilo, eu falei, eu devo ter entendido errado. É aqueles momentos em que talvez não entender direito o inglês é a tua vantagem. Eu falei, tudo bem. Dani grávida ou já tinha nascido a Bela? A Dani... Não, estava grávida ainda. Estava grávida ainda. Olha a confusão. Olha a confusão. Tinha só a cachorrinha, né? Bom, mas eu falei, tudo bem, o que vier, veio. Aí eu cheguei... Aí, primeiro o balde de água fria, né? Beleza. Aí eu fui para o segundo estágio, segunda fase, né? Sentei na cadeira ali, a diretora de marketing, né? Para mim, diretora de marketing e tal. Aí eu falei, o que eu vou fazer? Ela um pouco meio desfocada, assim. Falei, olha, é ali, ó, aquela mesa ali pode começar. Começar o quê, né? E eu, com aquele vergonha de perguntar, porque o meu inglês não era tanto, eu falei, o que eu faço? Não, ali, você vai e cola aquelas etiquetas nos envelopes. Tinha uma mesa como essa, com 5.000 etiquetas e envelopes. Naquele momento, eu já traumatizado pela primeira informação, que eu não ia ganhar nada. E assim, tem um contexto para quem está ouvindo a gente. Eu já tinha gravado CDs, já tinha tocado Paulinho Nogueira, Baden Powell, Sérgio Mendes. Então, assim, apesar de ser um nicho do nicho, eu tinha feito muita coisa na música, né? Era um cara virtuoso no violão e tal. Por uma fração de segundos,
eu tive vontade de falar para ela, olha, você pega essas etiquetas e faça um uso mais nobre delas. Mas eu consegui que o cérebro reptiliano não dominasse o neocórtex Aí, frontal. pessoal, o que eu falo do cérebro reptiliano e o córtex neofrontal. Exatamente, neocórtex frontal. E eu respirei e falei, ok. Eu comecei a colar as etiquetas. Né? E aquilo foi passando a minha vida naquilo, né? Eu falei usando aqui um termo técnico, cacete. Fiz um monte de coisa para vir colar etiqueta sem ganhar um centavo. Mas fui lá. Nos Estados Unidos? Nos Estados Unidos. Pagando esses imperialistas explorando o pobre latino. E fui colando etiqueta. Cheguei em casa e era assim, eram 2 quadras de casa, isso era uma vantagem. E eu ia andando, demorou umas 3h30 para eu voltar para casa, porque eu fui quase me rastejando para chegar em casa. Cheguei em casa, a Dani, toda animada. E aí, como é que foi o primeiro dia? Né? Primeiro dia. Eu olhei para ela e falei, etiqueta. Eu falei, o quê? A etiqueta. A Dani falou, peraí, senta ali. Aí eu sentei quase numa posição fetal, né? Ali no sofá. E a Dani falou, o que aconteceu? Eu falei, Dani, foi um maior erro a gente ter vindo para cá, Eu fui lá, colar etiqueta, não vou ganhar nada. Os caras, brincadeira, estão de sacanagem, parece aquelas pegadinhas e tal, né? Pessoal, anota aí. Vocês estão escutando o que o Renato está falando? Isso aqui é a parte de baixo da corcova do camelo. Mas foi lá embaixo mesmo, sabe? Foi quase perfurou o camelo, né? Mas aí a Dani, isso não é piada, é verdade mesmo. Ela falou, cara, tranquilo. Você é inteligente, você é perspicaz, você vai dar um jeito de entender como é que funciona, é questão de tempo, volta lá, levanta a cabeça e arrebenta. E naquele momento, que depois virou o livro, eu me senti exatamente como o primeiro filme na verdade, o terceiro filme do Rocky Balboa, que quando ele estava caído, ensanguentado, o Apollo, que já era o treinador dele, falava, Eye of the Tiger, lembra do olho de tigre. Eu me senti assim. Eu falei, cacete, é isso que eu tenho que fazer, eu vou voltar lá. No segundo dia eu voltei lá e colei etiqueta. Mas no terceiro dia, tudo mudou. Eu comecei a mandar fax, lembra que tinha um fax? Passava o negócio. tirava xerox, foi evoluindo. Saiu da sala, pelo menos. Saiu da sala, exatamente. Apertava mais de um botão, né? Fazendo algumas coisas assim. Isso é verdade, né? É brincadeira, mas as coisas foram indo e realmente, porque eu comecei a me inserir naquele mundo, comecei a fazer contatos com pessoas, comecei a entender o modus operandi daquela indústria. Pessoal, pontos fundamentais aqui. Lembra que eu falei que sucesso tem 3 fases importantes, ou 3 verticais? Conhecimento, experiência, equilíbrio emocional e blindagem mental juntos. Esse é um caso perfeito da aprendizagem, do conhecimento que vai além do conhecimento formal, é o conhecimento informal. Isso mesmo, e o americano chama isso de street smart, né? Street smart. Você pode ser book smart, mas você tem que ter essa... Então, assim, eu ia me conectando com as pessoas, eu começava a ver para onde está mandando esses CDs, começava a fazer perguntas, começava a interagir, né? Começava a usar... As pessoas tinham curiosidade sobre o Brasil, então usava isso a favor, né? E aí começou indo e pronto, aí terminando o meu MBA, isso também foi outra coisa emblemática, que a gente fala do network, mas é fundamental. O presidente da Warner veio fazer uma palestra na USC. O cara foi fazer a palestra. Só que nisso, depois da produtora, eu já tinha feito um outro estágio, também não remunerado, mas na Sony. Mas ali eu já fazia coisas mais interessantes, porque ali eu já estava no MBA, então realmente eu estava fazendo coisas interessantes. E eu fiz alguns projetos bacanas lá. E quando esse Warren Lieberfarb veio fazer a palestra na USC, claro, acabou todo mundo em cima dele, mas eu consegui empurrando o ombro, chegando, tirando aqui, puxando, dando uma mordida em outro, chegar lá e falei com ele, Warren, eu fiz um projeto na Sony que eu acho que teria tudo a ver para a Warner. Joguei uma ali. E, cara, tá aqui meu cartão. Ele deu o cartão para um monte de gente, né? E aí, quando ele me deu aquele cartão, eu fiquei pensando o que eu ia escrever ali, né? E eu fiquei dias... E eu falava com meus amigos americanos, olha, isso aqui como é que escreve e tal. Mas eu escrevi basicamente, eu queria mostrar
o que eu tinha feito, que poderia ser uma oportunidade interessante até para a América Latina e tal, que a Warner estava pensando. E, para minha incrível surpresa, 2 semanas depois eu recebi uma mensagem do RH da Warner. Assim, o senhor Lieberfarb falou com a gente que você tem interesse em conhecer aqui. E claro que eu falei, claro, o Lieberfarb, meu amigo, né? Brother! Libinho. Fui lá, fiz a primeira entrevista. 10 entrevistas depois, porque eu entrei num processo, né? Claro. Eu entrei no processo que era para esse, chamam de Management Trainee, mas para MBAs, então já era mais avançado. E na 10ª entrevista, a vice-presidente da Warner, Nancy Harris, me entrevistou, e aí eu tive a grande notícia que eu tinha sido contratado. Mas você vê que coisa, né? Você estava falando, Renato, e eu estava pensando aqui. Né? Eu cuido da carreira de muita gente bacana até. E muita gente me manda mensagem, fala assim, poxa, né, como é que eu faço para ter sucesso e tal? Cara, com todo o gabarito que você veio, né? Aqui do Brasil, que nem você próprio falou, né? De tudo que você teve e tal. E você teve tudo para desistir e falar assim, cara, eu vou embora desse lugar, eu vou desistir, porque é o que muita gente faz. Não dá o tempo, né, de observar aquilo que vai acontecer e já desiste. Imagina se ele tivesse desistido. Pessoal, lembra do mantra, né? Do ciclo virtuoso do sucesso? Começamos com... Com o que a gente começa? Você não lembra? Porra. Diga-me. Nós estamos falando que disciplina é o primeiro passo. Sim. Seguida de foco. Foco exige metas de curto, médio e longo prazo. Metas exigem o quê? Priorização. Sim. Quando você tem prioridade, você passa a executar. Quando você executa, o que acontece? Coisas dão certo, coisas dão erradas. Você aprende o quê? Resiliência. Você se pega no chão, dá aquele caminho de volta para cá. Você se puxa para cima e você vai para frente. Então, e acho que algo que... E a gente vê, é um papo meio clichê das gerações novas, tal, mas é real, né? Nesse meu primeiro livro, A Estratégia do Olho de Tigre, que realmente mudou a minha vida, todas as palestras que vieram, né, mudaram... Você não tinha nem ideia que ia sair disso. Não tinha ideia, né? Mas eu tenho um capítulo que eu dedico a falar de oportunidade. E eu posso falar com, vamos dizer assim, certa propriedade, porque eu vivi isso. A oportunidade nunca vem vestida de oportunidade. Jamais. Então, assim, vermelhinho? O estágio não pago para colar etiqueta, se alguém fala, isso é uma oportunidade, fala, imagina, nem ferrando, eu vou sair de casa. Mas aí que você perde a chance. O Woody Allen, os grandes gênios, né, da direção de cinema americana, ele tem uma frase que eu uso sempre. Ele fala, 80% do sucesso é simplesmente comparecer. Show up. Show up. Just show up. O que eu falo todos os dias? O que eu falei quinta-feira? Estar presente e profundamente presente é meio caminho andado. Isso. Agora você acrescentou uma coisa importante. É estar presente mesmo. É estar ali, que nem quando o tigre está para pegar a presa, ele está ali. Passou a mosquinha, ela passa em câmera lenta. É isso. Porque só estar lá e estar no celular, eu vejo o tempo todo isso. Perfeito. Cara, mexendo em tudo quanto é coisa. Ele não tá. Mas, gente, olha só. Papo tá bom. Papo tá bom. Eu não sei. Eu não tinha dúvida. Cara, eu não tinha dúvida. Eu não sei se eu chamo de programa, de mentoria, de aula. Não, é tudo. É tudo. É tudo. Tá fantástico. Renato é assim. Eu pagaria para assistir o que a gente tá fazendo aqui hoje. Eu pagaria. Me fala o valor que eu pago também, porque eu tô amando. Quem tem amigos tem tudo, né? Não, para estar aqui para assistir isso, eu pago R$1.000 aqui na hora. Para estar presente, assim, perto, 1.000. Gente, é o seguinte, papo tá bom. Nós vamos agora por um intervalo, daqui a pouquinho a gente volta para o segundo bloco, um pouco mais de Renato para vocês. Até já.
Estamos de volta aqui no segundo bloco do programa Sou Bem Sucedido. Estamos ainda definindo se é aula, se é programa, se é mentoria, porque tá bom demais, fala a verdade. Tá, perfeito. Eu não mudaria nada. Renato, você acabou dizendo de estar no momento certo, para isso a gente tem que estar lá. Isso. Porque os clichês, né? Os clichês são interessantes porque eles partem de coisas que realmente funcionam. Mas às vezes a coisa muda e a gente não percebe o que mudou para poder o clichê dar certo. Então, estar no lugar certo na hora certa. Eu garanto a todos que estão nos assistindo que você já esteve muitas vezes no lugar certo na hora certa. Você simplesmente não percebeu. A atitude não estava lá. E eu falo isso, mas eu também sou culpado dos mesmos pecados. A gente não está presente, né? O celular complicou muito. Você vê na academia. Outro dia me mandaram um vídeo, a moça estava na academia no celular, o cara escapou lá, a máquina bateu na cabeça dela. Se ela tivesse presente ali, ela tinha saído. E ainda vai culpar o cara. Processar o cara porque quebrou o incisivo. Então, aquela coisa de estar realmente presente é você realmente enxergar o que está acontecendo. E aí entra uma outra questão que eu quero trazer um pouco aqui, que é a humildade. Né? A gente aprende muita coisa, a gente faz muita coisa, e a gente começa a falar, eu sei fazer isso, estou bem, e é ótimo. Só que se sua mente se tornar inflexível e você perder a humildade de que você pode aprender, de que você pode vir num programa, que você pode conectar com a pessoa, você perde um monte de oportunidades. Concordo. E eu vejo isso na prática. Por exemplo, você fez judô desde cedo, né? Desde cedo. Eu fiz mais boxe, mas eu comecei a fazer o jiu-jitsu depois de velho. Não tem maior lição de humildade do que aquilo, porque é muito difícil. E eu vou lá treinar com os caras que estão metade da minha idade, que me dão um pau em toda a aula. Eu apoio da minha filha no boxe. A primeira reação é falar, vou embora disso, não preciso disso. Mas aí você permanecer e vai aprendendo e sabendo que vai... Essa humildade que leva a gente a fazer as coisas. Então, até um pouco do recado é para a galera mais nova, né? Antes de pensar o que eu vou ganhar, né, o benefício, o bônus, tá? Pensa assim, o que eu vou aprender com isso? Perfeito. E quando você aprende, vale uma nota aí. Quando você aprende com algo, você tem chance de se superar, né? Anota aí. O que eu aprendo com isso? As duras penas, eu aprendi que todas as coisas chatas, tediosas ou irritantes, pessoas irritantes na minha vida, eu tenho muitas pessoas que irritam pra cacete. Eu sou irritante, Vandir? Não, você não. Não sei, ele não responde tão rápido. Eu também concordo. Você me ajuda. Ele demorou um pouquinho para responder. Mas eu aprendi algo que o Renato acabou de ilustrar. Antes da gente reagir, o que eu ganho com isso, quanto que eu ganho com isso, eu pergunto o que eu aprendo com isso. Porque aprender é um negócio que a gente fica com isso pro resto da vida. O que eu ganho, putz, eu sei que se eu ganhasse alguma coisa grande, eu comprava o 911, que eu estou em dívida, porque todo mundo sabe aqui, 911. Tá chegando, né? Cara, eu não tenho, o 911, esse número assim eu até jogo, né? 911, mas não tem jeito. Ele não, Só vai para emergência, né? Então eu falei, pessoal, anota aí que isso é muito importante. O que eu aprendo com isso? O aprendizado é fundamental. Exato. E tem exemplos que a gente vê, né? Um dos meus negócios hoje é um grupo de empresários. Tem algumas pessoas muito bem-sucedidas no quesito financeiro, que já fizeram liquidez e tal. Mas o cara quer estar ali e está com uma humildade de aprender. Growth mindset, né? Isso não importa se você tem dinheiro ou não tem dinheiro. Isso faz bem para a tua vida, né? Humble pie, como os americanos falam. É isso. Né? É. Torta de humildade. Comer torta de humildade é muito importante. E não importa, né, o seu nível intelectual, financeiro. Essa mentalidade. Num dos livros, né, estou falando alguns plugs dos livros, né, depois o pessoal procura aí, eu conto a história do Seu Giro. O Seu Giro, com 90 anos, era proprietário dos restaurantes mais tradicionais do Japão. Tinha 8 lugares, né? Aquele restaurante que o cara você sente, ele te dá o que você vai comer, você nem escolhe, né? E tem que ser os 8 lugares, senão você paga pelos 8. Exato. Né? E você tinha meses para escolher, né? Para poder ter reserva. Então é um restaurante bastante icônico no Japão. E tem uma parte do Seu Giro que é o seguinte: com 90 anos, todo dia no restaurante. E quando perguntavam para ele, mas Seu Giro,
quanto tempo o senhor faz isso? Ah, desde meus 20. O cara corta sushi e sashimi há 70 anos. E ele falava, eu venho todo dia, e todo dia eu aprendo algo novo. Então, se o cara que corta sushi e sashimi há 70 anos tem essa mentalidade, é o que a gente precisa ter, né? Porque o cara acha que já fez tudo, já sabe tudo. Não, mas você sempre pode aprender algo. E essa é a mente da humildade. E o que o americano é bom de marketing, né? Ele chama de growth mindset. E aí, obviamente, a consultoria fica mais cara, a palestra fica mais cara. Você fala assim, vou ensinar humildade. Aí não E a paga gente nada. sabe pra cacete a respeito de mindset. Pois é, então. Não, se juntar eu e Renato aqui, a gente contar o que a gente sabe falar de mindset. Ó, não vou Já nem- vimos de tudo, Já né? vimos de tudo. Já viu de tudo. Inclusive, algumas, vamos dizer assim, lá do Barba. Entendi. O lado negro da força. O do né? Barba, do Barba, isso. Tudo bem. Mas, Renato, você falou uma coisa, só para voltar mais e continuar no que você está dizendo, né? O quanto é importante a gente ter do nosso lado pessoas que nos conhecem e nos apoiam. Porque eu fiquei pensando no bloco anterior, o quanto papel fundamental foi a sua esposa, cara, em 100%. dizer, Dani é fabulosa. dizer o seguinte, olha, Vai lá. você vai lá, cara, e ela conhecer, você sabia que você podia dar, de você ter esse suporte, porque como a gente está falando aqui, né, é mais que dinheiro do que a gente está falando, né? E eu achei importante. Não, então, eu acho que é isso, né? Outra questão. E também é clichê, mas não é papo real. Ninguém faz nada sozinho. Jamais. Né? O Arnold Schwarzenegger outro dia falou, there is no self-made man. Né? Não existe homem autofeito. Para eu conseguir chegar onde eu cheguei, teve um monte de gente que me abriu portas, que me mentorou, que estava comigo, então. E isso realmente, com a Dani, foi ali um momento crítico, né? E eu sempre faço questão de mencionar isso, porque realmente foi um divisor de águas. Quem sabe se eu teria falado, sabe de uma coisa? Não consigo ficar aqui com isso, vou embora, né? Isso até hoje, há alguns anos, em um evento que o Vandic sabe, me fizeram uma proposta indecente para continuar numa situação. E quando eu conversei com a Dani, ao invés de tomar o lado, não, vamos ser mais conservador, né? A gente precisa da grana, eu falei, não, manda esses caras, aí sim, enfiarem naquele lugar. Então, é esse tipo de parceria que faz a diferença. Porque o conservador, não, engole lá. É pelo menos alguma coisa. É o cara que se contenta com o mínimo necessário. A gente já falou várias vezes aqui. O mínimo necessário é a sua cocaína. É aquilo que vai te deixar viciado. Aí já não sei. Não, você vai ficar viciado. Você vai ficar viciado naquele negócio. O mínimo necessário. O cara vive buscando o mínimo necessário para comprar a próxima dose. É a vida do viciado. Agora, o cara que se liberta, que usa a musculatura das asas, porque todos nós temos uma musculatura de asa. Cabe a nós a fazer ela crescer, né? Não, eu acho que é importante, a gente fala muito isso lá no Sou Bem Sucedido, né? A gente construiu uma base sólida, né? Uma base forte ao redor nosso, Claro. né? Eu posso falar para vocês o seguinte, é algo que eu procuro e eu acho essencial, né? O Vandic é meu sócio, ele é meu amigo, né? Falando de oportunidades, né? Ele quer o Porsche, 911. o 911. Targa. Mas foi o último carro dele que fez a gente se conhecer. Foi. O por acaso. O total acaso. Eu cheguei no Brasil, eu morava na Europa, tinha um conversível e tudo legal, o preço das coisas aqui são diferentes, não podia ter o carro que eu tive, então eu fui buscar um conversível, porque eu sou um cara tão apaixonado por moto que até meu carro tem que ser parecido com a moto. Então, o carro conversível que eu conseguia comprar no Brasil era um Mini. Então, comprei o Mini. Minha mulher fez um puta escândalo, logo depois a minha esposa Não fala tudo ficou isso. grávida. Ela vai assistir. Ficou grávida. E nasceu o Mateu e eu com um conversível do tamanho do Mini, né? Não dava nem para botar o carrinho dele. Extremamente adaptável a essa nova vida. Né? Aí eu resolvi trocar o Mini e fui lá de novo, né? A Sabrina da Autostar, que já me vendeu carros, etc. Pessoa fantástica. E eu tô lá conversando com ela, falou, nasceu meu filho, eu queria trocar. E o cara não tinha nenhum ano ainda. Tava zerinho, top de linha, tudo que você pode imaginar. Eu falei, vou tomar porrada nisso aí. E ela fez uma mágica lá e os caras compraram no meio da pandemia, isso é 2020, outubro de 2020, compraram meu carro pelo preço que eu tinha pago e eu peguei o Mini Cooper, o Countryman, mas top de linha, o John Cooper Works,
com um preço super convidativo dentro de uma estrutura que eu podia pagar e tudo. E nessa conversa, porque foram várias idas e vindas, e numa delas, no meio da pandemia, eu tive alguns momentos assim de solidão e de solitude. A solidão era o lado negativo, a solitude era aquilo que eu falo para vocês, de reflexão da minha vida. E esses momentos de solitude foram muito importantes, porque eu falei, tem alguma coisa errada na minha vida. Tem alguma coisa que me pesa e alguma coisa que me pesa no meu passado. E aí, quando eu estava comprando o carro, ela falou alguma coisa de hipnose. Eu falei, você já fez hipnose? Ela falou, não, já fiz e foi maravilhoso. Eu falei, putz, eu tô querendo fazer hipnose. E foi daí que ela me conectou com o Júnior. Eu fui atrás do Júnior e aí começou a coisa toda. Não, e a gente tem que realmente se conectar. Eu acho isso que você falou, Renato, muito importante, sabe? Porque você vê, tanto eu com a minha esposa, né, você com a sua esposa, sim, com os nossos amigos, com aquelas pessoas que estão à nossa volta, né, que realmente nos protege nesse aspecto. Nós temos base. É muito mais do que, às vezes, a gente falar somente de dinheiro. Tem coisas que o dinheiro não compra, que eu acho que isso aqui é muito importante. Eu convivo com... a gente já convive há um bom tempo, e eu vou dizer um negócio para você. A coisa interessante... Você vai me contar um segredo aí. Não. A coisa interessante é que a Dani... O Renato tem 2 filhas lindas, super inteligentes, capazes, mas a Dani cria um ambiente... Ela é uma excelente mãe, mas ela cria um ambiente que é como se fosse uma estrutura de lançamento de foguetes. Fica lá. É uma boa analogia. Sim, ela cria aquela base de lançamento. E o Renato voa alto. Sim, essa relação é uma relação fantástica, positiva, obviamente tem seus altos e baixos. Claro, normal. Não, imagina. Mas, não tem. Aí ele vai escrever o próximo livro. Escreve o próximo livro. Aqui, ó. Relação perfeita. Como ter uma relação... Já que você já é best-seller, se escrever isso aí, vai todo mundo falar. Aí você tem outro negócio, tem a consultoria, porque o cara chega, mas não está funcionando. Não, Aí a gente já montou, eu vou ser seu sócio. Deixa eu pegar um gancho nisso que também é exatamente. E a Dani é extremamente talentosa, como autora de livros infantis, como artista, faz colagens, o que deixa a pessoa feliz com o que faz, né? As pessoas também têm que se realizar. E eu acho que quando você consegue ter essa parceria, que não é de competição, claro, porque às vezes você vê casais que entram numa competição, né? Aí realmente não é legal. E realmente, quer dizer, faz muita diferença, né? Você ter uma relação que nem eu falei, a pessoa... Olha, lembrei agora de uma história super legal para contar aqui. Bom, eu sou fã de Falda. Não sei se vocês já assistiram Falda. Sim, que é uma série israelense que é bem violenta, mas que é a realidade ali com o terrorismo e tal. E o ator que virou um super ícone, Lior Haz, veio para o Brasil, foi na Hebraica, num evento, e eu fui lá para assistir o cara, né? O cara virou super pop. E ele contou uma história incrível. O cara, ele viveu Falda, ele foi do exército, ele foi segurança, ele viveu aquilo. E uma hora ele queria ser ator. Ele foi para Hollywood, foi segurança do Schwarzenegger, mas não deu certo. Aí voltou para Israel, começou a trabalhar numa empresa, foi indo bem e tal. E um dia ele com a namorada dele, ele acordou e ela falou, puxa, mas você está muito desanimado, né? Não parece que você quer ir para o seu trabalho. Eu falei, tenho que ir, fazer o quê? Ela falou assim, mas se você pudesse escolher mesmo, se dinheiro não fosse uma questão, o que você faria? Eu seria ator. Então hoje a gente vai buscar um curso de atuação para você e eu vou te ajudar, a gente vai lá buscar e você vai continuar trabalhando, mas vai fazer esse curso. Mudou a vida do cara. Olha aí. Essa mulher, e ele fala, a namorada dele, ele fala, mudou a vida dele, porque acreditou nele. O que seria o mais padrão? Fala, não enche o saco, né? Vai para o seu trabalho aí, o negócio de ator não é para você. Então realmente a gente fala das pessoas certas que realmente incentivam a gente, e muda tudo. Então é importante a gente não só se cercar das pessoas, mas também pensar que nós temos essa influência, né? Às vezes o cara chega com um negócio para você e fala, cara, vai focar na sua vida. Tal. Não, dá atenção ali. Porque às vezes você tem um impacto na vida da pessoa que você nem sabe. É verdade. Não, eu queria fazer isso, faz muito tempo que eu queria fazer isso. Falando na BMC, queria fazer um outro negócio de economia de política, meio Howard Stern, que o cara telefona ao vivo, eu descasco alguém. Era ideia, era negócio assim. E tudo aí. Eu tinha uma ideia de montar um negócio
Mas as minhas coisas, como eu trabalhei em empresa muito grande na minha vida, as minhas coisas elas sempre vêm de tamanhos mais megalomaníacos. Tem o Financial Times atrás, é fácil montar uma startup com o Financial Times atrás. Sim, facilita um pouco. Cabe a você fazer o negócio funcionar. Claro. Agora, não tira o mérito, mas o começo... O primeiro passo está mais garantido que eu ir pedir dinheiro para alguém e fazer um negócio bootstrapping, né? Me levantando a mim mesmo, né? E ele falando para mim um tempão, um ano, né? Não, vamos fazer um programa assim, vamos fazer um programa assim, não precisa. E eu fazendo as contas, vai custar não sei quanto. Mano. E um dia, ano passado, né, que eu estava nessa expectativa de fazer 50 anos, Em outubro. E você sabe que ano passado eu mandei tomar no cu. Você aplicou, né? 2 vezes. Eu falei, olha. É o termo científico esse, né? É o termo científico. É o fuck you, daquele bem. Que nem o Alpati, fuck you, né? Ele pode falar isso aqui? Assim? Em inglês pode. Tá, tudo bem. E aí eu mandei uma dessa, e o que aconteceu? E continuei, ia lá, e ele falou, vamos começar. Falei, quer saber, quanto custa para lançar esse negócio? Vamos fazer, pronto. E foi assim o negócio. Senão eu estava aqui querendo montar a Warner para poder lançar meu negócio. Mas você sabe que a gente estava lá em casa, eu falei para ele assim, ele falou, não, a operação vai custar caro, que não sei o que. Eu falei, não vai, vamos escalonar, vamos fazer assim. Vamos fazer o seguinte, eu falei para ele assim, eu banco. Ele falou, não, aí não. Eu falei, eu banco, vem comigo, eu banco. Aí ele falou, de jeito nenhum, então vamos fazer isso daí. É bom vendedor esse. Ele sabe botar. Foi assim, eu falei, não, que é isso, vai botar. Aí fomos. Então, olha, uma coisa que... Mas rapidinho, eu sei que nós temos aí, eu tenho que ir pro break, senão o pessoal... o break. Tá, break. Some lá. Segura aí que a gente vai falar. No próximo bloco temos Diego Cimari, tem mais Renato aqui. E olha só, pessoal, quer ser bem sucedido? Pega no QR Code aí, ó. Coloca aí, fala com a Keila, que você que é telespectador do BMC News tem uma semana de degustação com a gente, tá bom? Vamos pro terceiro bloco, daqui a pouquinho a gente volta. Estamos de volta aqui no programa Sou Bem Cedido da BMC News. Estamos aqui, prometemos trazê-lo de volta e ele está aqui. Diego Cimari, tudo bem? Tudo bom, Júnior? Tudo bem, Vandique? Mais uma vez, um prazer estar aqui com vocês. Diego. Prazer enorme ter você aqui com a gente. Diego, hoje existem formas mais fáceis de você divulgar o seu produto na internet, que é o tráfego pago. Sim. Né? Existe o orgânico também, orgânico não pode também. Deixar de falar Claro. que tem uma maneira orgânica, mas precisa de alguém para fazer isso, Sim. precisa ser um profissional. Como é que você faz isso? Então vamos lá. Falando de tráfego pago, a gente tem algumas ferramentas hoje disponíveis, né? E vou citar as principais aqui. A gente tem Google, né? Todo mundo conhece, ferramenta de busca. E aí tem as plataformas da Meta, que as mais conhecidas são Facebook e Instagram. Estou falando de 3 que parecem ser as mesmas coisas, mas elas têm funções diferentes, né? O Google é o mecanismo de busca, quero comprar uma caneca, então eu vou lá, caneca azul, e ele vai me oferecer o resultado dessa busca, e eu vou clicar. Então, ele é uma ferramenta onde eu consigo desenvolver uma campanha para alcançar um lead que está querendo comprar nesse momento. Posicionamento entre vários vendedores. Isso aí. Então, o Google, eu vou conseguir alcançar um público que tem um desejo de compra mais urgente. Ele precisa solucionar esse desejo de uma maneira mais rápida. Facebook e Instagram é um pouco diferente. A gente não usa o Facebook e o Instagram para buscar algo que eu quero comprar. É uma mídia onde eu vou desenvolver um tráfego pago para gerar o desejo, para construir uma história, um relacionamento com esse usuário. Então, estou falando de duas ferramentas, né? Google, Facebook, Instagram, que estão dentro da Meta, que parecem ser a mesma coisa, mas se você for olhar de maneira estratégica, cada uma tem uma sua função, entendeu? Entendi. Legal. E hoje as pessoas elas podem procurar profissionais, como você também, Sim. Né? Qual que é o seu Instagram da sua agência? Agência Cimari. Cimari, ok. Então, as pessoas procuram esses profissionais que eles ajudam a fazer esse levantamento, né, de posicionamento, fazer esse estudo, é isso, né? Sim. Fazer traqueamento desses investimentos, isso é muito importante. Sim. Traquear para saber onde foi investido tempo e dinheiro e o retorno dessas atividades. Mensuração de resultados, né?
E esses profissionais engloba tudo isso que você está citando, Júnior. Tanto a parte estratégica, parte criativa, né? Porque não adianta a gente ter estratégia, mas se a gente não transforma isso numa comunicação que não tem uma cara de publicidade e marketing, porque os usuários hoje eles não gostam mais de consumir publicidade com cara de publicidade. Então, quando você entra com essa parte criativa, a gente torna isso de uma maneira, torna essa mensagem mais suave, né? Então, essa parte de criatividade, estratégia, mensuração, vem da parte do profissional do tráfego pago, sim. Legal. Diego, muito obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigado, Diego. Parabéns. Prazer, Tamo junto. Estamos de volta aqui com o Renato, né, Vandic? Programa hoje, eu vou te falar. Eu já tenho que marcar a segunda rodada com ele. Vamos fazer a segunda rodada. Fazer a segunda rodada com Pessoal, ele. não esqueça de comprar os livros dele. Procura Renato Greenberg, você vai ver. Tem a coleção da estratégia Olho de Tigre e o resto que é fantástico. Bom, Bom, que você escreveu o prefácio, Atitude Extraordinária, você Tem me tudo a ver com brindou isso. com o seu prefácio. E onde as pessoas acham o seu livro, Renato? Na Amazon, qualquer lugar, né, na internet, tá lá. Ou nas lojas aí, físicas. Livros aeroporto tem, É. todas tem. Quando o cara é fucking awesome, né? Não pode falar isso aí, né? Aí o cara, eu acho o que cara- eu vou pegar o seguinte, eu vou lançar meu livro em setembro. Acho que eu já vou chegar, já vou passar. Chega junto com ele. Vou chegar pra ele e falar assim, ó, dá uma lida aí. Não dá tempo É de isso mudar. aí. Renato, muito obrigado. Prazer estar aqui. Poxa, que alegria, viu? Não, e só deixar uma mensagem final que, assim, esse tipo de encontro, tem muita coisa na internet, né? Mas eu acho que a gente pega os insights e traz para a sua vida pessoal, né? Profissional. Então, se um insight aqui foi relevante, eu já fico contente que a gente cumpriu nossa missão. Poxa, muito obrigado. Super obrigado. Vandic, tamo junto. Sempre. Pessoal, Tamo junto. anota aí. Já aceita vir aí de novo? Claro, vamos marcar. Bora marcar. Prazer. Gente, foi uma alegria estar com vocês. Até o próximo programa. Tchau.